Fala galera! Então, hoje eu tô aqui com a nossa querida Patrícia, né? A gente já começou a live, tivemos uns probleminhas técnicos, estamos retomando. Vou deixar o pessoal chegar de novo, né? Ver se a Patrícia entra novamente, pra gente continuar o nosso bate-papo sobre oráculos. Júnior, seja muito bem-vindo, meu querido. Todo mundo aí que já estava na live, seja novamente muito bem-vindo. Hoje a gente está falando, né, com a Patrícia sobre oráculos. Tivemos um probleminha, mas já voltamos com tudo. Vou chamar aqui a nossa convidada. Só um minutinho. Patrícia, só um minutinho. Patrícia, me chama, solicita aí, por favor. Foi. Olá. Seja bem-vinda de Perdão. novo. Tô causando na live, hein? Nada, já acontece. Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe Patrícia, faz então você ao estava vivo. falando um pouquinho sobre os oráculos. Tem como você continuar Claro, essa interpretação para a gente? E, Daniele, um beijão para o Belém do Pará. claro, vamos continuar. Então, essa questão dos oráculos, né? Então, muita gente me procura, e certamente procura você, justamente para consultar as cartas de tarô, de baralho cigano, para uma previsão de futuro, em busca de uma resposta, de um milagre. Só que os oráculos eu entendo que é muito mais do que isso, porque tanto o tarô quanto as runas, ou qualquer outro oráculo, eles servem para desenvolver a nossa própria capacidade de enxergar as probabilidades, as possibilidades que tem na nossa frente, né? Claro, o que aparece no oráculo são probabilidades, ou seja, isso tudo pode mudar, porque nós somos mutáveis a todo tempo. As estrelas no cosmos mudam o tempo inteiro. Então, o oráculo respeita muito o nosso livre-arbítrio, só que ele te dá uma visão muito ampla dos caminhos a seguir, o que vai te trazer muita segurança e uma melhor visão do que fazer em determinado momento, sabe? Então, a minha visão de oráculo, e que eu sou tão apaixonada, é isso, né? Essa amplitude de visão, de enxergar lá na frente e também de ter consciência do seu melhorar um pouco de você dos que quer alcançar, né? Perfeito, perfeito. Eu concordo plenamente com você. Eu acho que as pessoas elas têm uma visão muito fatalista, às vezes, do oráculo, do É, tarô, como se fosse um determinismo, como se a nossa vida fosse um livro que já foi escrito. E não, né? É mais um uhum, diário que a gente vai escrevendo ali, página a página. E mesmo assim é interessante, eu acho que as pessoas podem falar assim, ah, eles estão tirando deles da reta, né? Porque aí se der certo, eles é, são bons. Se der errado, eles né, tiram deles. Eu acho que não, até porque uma coisa que eu aprendi, eu até quero ver se você concorda comigo, o baralho ele é muito assertivo. E isso acontece porque mudar é muito difícil. Apesar de nós é, podermos mudar o nosso futuro, nós normalmente continuamos. Como é que eu posso falar? A gente continua agindo do mesmo jeito. Eu falo assim, por exemplo, às vezes eu viro para a pessoa e falo assim: relacionamento que está acabando, né? A gente vê nas cartas ali que um relacionamento está indo por um mau caminho. E aí não é que assim o relacionamento tem que acabar, é que as posturas ali elas induzem aquilo e acaba acontecendo. Você tem essa mesma visão, Patrícia? sim, sim. E eu também tenho um outro aspecto, a zona de conforto, que é isso que tu falou, né? As pessoas às vezes têm uma certa resistência à mudança. É, o tarô, o oráculo, ele consegue, inclusive, apontar onde é que está a fraqueza dessa pessoa. É na autoestima? É falta de amor próprio? Então, a gente consegue orientar e conduzir o consulente para ele olhar mais para ele. Porque, às vezes, é um apego tão grande naquela situação ruim que a pessoa está vivendo, que ela se apega tanto, que ela tem medo do futuro. Ela tem medo de largar
para viver o novo. O novo, ele é assustador para algumas pessoas. É normal. Acho que para a gente é normal também. É normal, faz parte do ser humano, assim, o medo do desconhecido. Mas o tarô, ele consegue captar essa energia que o consulente traz com ele, às vezes essa cura que o consulente, na verdade, precisa se fortalecer para daí sim estar pronto para tomar uma decisão tão abrupta, né? Tão importante para a vida dele. Sim, e faz todo sentido. Realmente você tocou num ponto legal. O oráculo, por mais que seja uma previsão específica, ele sempre tem esse viés terapêutico, né? Esse Sim. viés orientador. Uhum. E Ó, é fato. temos uma perguntinha aqui. Da Luciane, meu anjo, bem-vinda, gratidão pela sua participação. E a pergunta é: você nasce com o dom de ler os oráculos ou você pode aprender, desenvolver essa habilidade? Posso responder? Claro, por favor. Assim, você pode com certeza aprender e aí desenvolver ainda mais essa sua capacidade de ler. Tudo existe um método. O tarô tem um método de leitura, baralho cigano tem a sua técnica de leitura, e é possível 100% você aprender sem ter uma mediunidade que específica para ler cartas e tudo mais. E isso eu falo assim categoricamente de uma pessoa que fez cursos para se aprimorar e tudo mais, né? Eu só complementando, eu concordo plenamente com o que a Patrícia falou. Eu tanto assim, eu leciono também cursos de baralho cigano. É o curso, inclusive, que eu mais lecionei na minha vida. Eu já devo ter tipo uns 400 alunos aí de baralho cigano. E uma coisa que eu percebi, não houve um que não demonstrasse ali o mínimo de capacidade. É claro que algumas pessoas parecem ter uma aptidão, talvez, né, maior, uma sensibilidade maior, mas que não substitui o estudo e o aprendizado, gente. Porque assim, você pode ser muito bom. Tem gente que nasce com um talento, por exemplo, para música, para gerência, mas se estuda, se aprimora, eu acho que isso é bem melhor. E além do que, eu acredito que todos nós temos uma mediunidade, temos uma sensibilidade. E o Sim, oráculo, inclusive, é uma ótima ferramenta para trabalhar. Você concorda, Patrícia? plenamente. Concordo 100%. Tanto que nós que somos tarólogos e tudo mais, a gente nunca para de estudar o oráculo. Nunca. Nunca, sabe? Nunca. A gente está sempre estudando, está sempre se aprimorando, porque é uma atividade, é um conhecimento diário e cada dia mais você vai aprendendo uma coisa nova com o teu atendimento, com o curso, com isso, com aquilo, e tu vai desenvolvendo a tua mediunidade. Se a tua intuição antes do oráculo era mais discreta, com o oráculo ela fica mais evidente, ela aflora. Eu sinto isso. Na minha experiência, assim, a intuição, ela aflora. Que tem o tarô, baralho cigano, ele te dá umas sacadas na leitura que às vezes tu olha, meu, como que eu saquei um negócio desse, sabe? E acontece. E acontece com muita frequência. Sim, inclusive, pessoal, quem quer exercitar a sua sensibilidade, quem quer exercitar a sua espiritualidade, não sabe por onde começar, os oráculos podem ser uma ferramenta muito boa, porque os Uhum. oráculos, eles trabalham muito o nosso chakra do terceiro olho, que é da visão, da percepção, né? Então, quanto mais, é igual a academia, quanto mais exercício você faz, e é isso que a Patrícia falou, e é muito doido que, assim, a gente estuda, a gente sempre está estudando, mas tem coisa que a gente vê ali, né, Patrícia, que você nunca leu em livro nenhum, que você nunca viu em lugar nenhum, e aí você fala, você sente, intui, fala e bate direitinho. É muito. Quem viveu sabe. Que entende, porque salta os olhos, porque assim, às vezes não é o significado da carta em si, é que aponta o símbolo salta o olho, assim, né? E que a gente já capta algo que não tem nada a ver com a palavra-chave da carta, vamos colocar assim, sabe? E é isso mesmo, Gilberto, é isso aí. É. Ó,
a Márcia continua, né? Eu sou médium, mas não tenho interesse de estudar ainda, porque é algo que temos que ser muito responsável e ter obrigação. E nesse momento ela falou que não sente que talvez não vá conseguir se dedicar tanto, né? Uhum. Mas é normal, segue o teu chamado, o teu tempo, que é a melhor coisa, porque quando a coisa vem, que tu sente que chegou a hora, tu vai ver que as coisas vão fluir, vai aparecer o curso certo para ti, o orientador, o professor certo que tu precisa, tudo vai fluir. Isso eu falo assim de conhecimento de causa, as coisas vão começar a fluir, porque tu tá no teu momento certo. Então, é bom respeitar aquilo que a gente está sentindo no momento, seguir a intuição. Se tu não sente que é o momento, tá tudo tranquilo, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. É isso aí. E essa coisa do tempo das coisas, gente, é tão importante isso. Se a gente aprendesse, né, essa questão, a gente sofreria tão menos. É E, verdade. e sobre a questão da responsabilidade, é muito sério. É uma das coisas Uhum. que eu coloco em todo o curso oracular. Gente, a gente tem uma aula só de ética, porque assim, velho, tem gente que leva aquilo ali como uma base. Então, se você não tiver estruturado, não tiver conectado, se você não tiver boa intenção, você pode atrapalhar a vida de uma pessoa. E Uhum. geralmente, quem procura um terapeuta, e o tarólogo, o oraculista é um terapeuta também, né? Sim, Ele está precisando de ajuda, ele está fragilizado. Então, sim. realmente, assim, a gente só deve mexer com isso quando a gente sentir esse senso de responsabilidade. Isso. Até porque tu vai estar orientando uma outra pessoa. E eu sempre tive muito cuidado com relação a isso. Tanto que eu senti a necessidade de fazer um curso, me preparar realmente para abrir realmente o meu atendimento. Então, antes de abrir meu atendimento para público, eu senti necessidade de fazer cursos e continuo fazendo continuamente, porque tarólogo, muita gente acha, é tarólogo, não dá muita importância, mas nós tarólogos, oraculistas, a gente também tem código de ética, a gente tem código de conduta. Por exemplo, nas minhas consultas eu já aviso que tem 3 assuntos que eu não falo, que é sobre vida alheia, traição e morte. São 3 assuntos que eu já falo que eu não vou abordar essas questões no meu atendimento por uma questão ética, é, que eu acho que não vai. Vida alheia para o consulente é mera especulação, é fofoca, sabe? E assim por diante. Então, realmente, tarólogo, oraculista, nós temos código de ética, a gente tem que ter responsabilidade, inclusive quando nessa vertente terapêutica, a gente nunca fala para o consulente que ele tem que seguir o que a gente está falando sem uma ajuda clínica mesmo, porque a gente se une a outras técnicas, sabe? Sim. Então, isso, isso é E muito além do importante. mais, gente, presta atenção. A gente que trabalha como tarólogo, né, cartomante, não importa aí a nomenclatura, a gente sempre tem aquela ajudinha do plano espiritual. Então, assim, se É, a gente começar a errar, eles puxam a orelha da gente. é verdade, Ó, verdade. A Luciane faz uma pergunta aqui, por onde iniciar os estudos? Eu vou dar 2 dicas aqui, já vou deixar a Patrícia falar um pouquinho também dela. É o seguinte, primeiro, a Casa do Espiritualista tá com a turma de baralho cigano aberta, tá? Não deixem, tá, gente, de conhecer também. E nós temos um curso básico aqui, o curso avançado eu só abro turmas a cada 6 meses, mas tem um curso básico lá na aba de destaques de cursos que estão com 50% de desconto. Preço ótimo para vocês. Então, quem tiver oportunidade, quiser fazer ou o curso da Casa Espiritualista ou o meu, façam porque vale a pena. Tem que começar de algum lugar. A gente tem Sim. que se movimentar. Se está sentindo esse chamado, como a Patrícia sentiu em algum momento, ela vai contar pra gente sobre esse chamado, por onde ela começou. Você Uhum. joga baralho cigano também, Patrícia, ou só tarô? Não, eu jogo baralho cigano, tá aqui do meu lado, inclusive. Ah, muito bom. Tá aqui do meu lado. Eu vou falar da minha experiência, né? Eu iniciei com o curso do Tarô dos Anjos da Mônica Bonfilho, que tá lá disponível na Casa do Espiritualista, turmas para
para vocês abrirem, né? Tem turma aberta. Também, e eu iniciei por lá. Ali foi o meu começo. Foi o meu start em 2020. Foi a primeira turma de Tarô dos Anjos que a Mônica abriu online e eu fui na primeira. Nem esperei. Eu não tive dúvidas. Eu não tive dúvidas. Porque quando chega o momento certo, a gente não tem dúvida. A gente não tem nem medo de como vai pagar. Porque o dinheiro vem na tua mão. Aí, tu tá tão assim convicto daquilo que tu quer e como é a hora certa, eu acho que toda a espiritualidade, todos os teus guias, teus protetores, eles vêm junto e te ajudam. Então eu comecei por lá. Esse foi meu primeiro curso. Depois eu fiz o de baralho cigano também, lá da Casa do Espiritualista, que vai turma aberta agora fim de semana. E depois eu fiz curso de runas, também da Casa do Espiritualista, também jogo runas. Depois eu fiz outros cursos, estou fazendo outros cursos de tarô de Waite agora, né? E baralho cigano mais avançado. Mas a gente precisa ter um começo. O meu começo foi na Casa do Espiritualista, e é onde eu estou e é onde eu tenho o maior orgulho de dizer que eu sou aluna da Mônica Bonfilho, e eu sigo todos os preceitos dela, o código de ética e conduta, e é por lá que eu comecei, e eu indico. Então, pessoal, é muito importante vocês terem... a Patrícia tocou vários pontos legais aqui. Primeiro, aquela questão do chamado, né? Sentiu aquele chamado e a vontade. E assim, gente, quando você quer algo na sua vida, o universo... O Marcelo, que acabou de chegar na live, um beijo, meu amor. Ele fala uma frase que eu gosto muito. Que um homem, né, quando sabe o que quer, o mundo inteiro abre para ele passar. Às vezes ele fala assim, Gilberto, nada que eu quero dá certo. É porque você não está querendo na intensidade certa. Você não está movimentando. Você quer com dúvidas. Você não sabe, quando você quer, não, é o momento, gente, dá certo. O dinheiro vem, né? Assim, a oportunidade surge. Então, assim, isso é legal. Outro ponto que a Patrícia trouxe para quem quer começar é começar com alguém que vocês confiem. Começar com um terapeuta, porque isso também é importante. A gente fala muito da tradição oral, né? Aquela coisa assim, de mestre e aluno. E isso para nós ocidentais parece uma coisa meio antiquada, mas não, gente. Tudo que a gente faz, a gente coloca a nossa energia. Então, se você aprende o baralho com uma pessoa, você aprende o baralho, mas com a energia, com a metodologia dela. Se você aprende com outra, você aprende com a energia e com a metodologia daquela pessoa. Então, escolher um bom lugar, uma boa escola, né? Isso é importante. E uma coisa que a Patrícia fez, ela não parou no primeiro curso. Ela não é uma taróloga de um curso só. Ela é uma taróloga que está sempre se aprimorando. Pra vocês terem uma ideia, gente, eu fiz 4 cursos de baralho cigano com 4 profissionais diferentes. E continuo fazendo, até comprei mais um recentemente. Mas por que, Gilberto? Eu já jogo cartas há quase 8 anos. Mas por que eu gosto de comprar? Porque ninguém sabe tudo. Sabe? Ninguém sabe de todas as coisas. Às vezes aquele professor ali, ele viu, ele sabe de uma coisa, ele tem uma percepção que eu nunca vi. Então, e cada curso que eu fiz me somou como pessoa. Então é uma dica que eu dou, que eu sei que a Patrícia também aqui segue, que ela está sempre estudando. Sim, é muito importante você ter uma boa base, um bom mestre, mas assim, na nossa vida tem muitos mestres, né? E cada um tem o seu valor. O Gilberto, eu já acompanhei alguns cursos dele que eu também fiz, ele é um excelente instrutor, tem muito conhecimento, então se você sentir afinidade com ele, faça, porque você não vai se arrepender. Não vai, eu tenho certeza. Inclusive, tem cursos dele que está no meu radar para fazer, que eu quero fazer ainda. Mas é isso, estudar é constante. Eu tenho muitos livros de tarô, muitos livros de baralho cigano. Então, a sua biblioteca também vai começar a aumentar. Sim. Porque automaticamente, sabe? Você vai para algum lugar, você vai sempre... um livro tarô não sei o quê. Eu vou comprar. Sabe? É muito importante você ter esse acervo. E vira um vício, né? Vira um vício. Quando você vê, você tá com uns 30 oráculos diferentes.
Vira um vício. Gente, eu pensei que eu não ia ser tão a louca do tarô, dos decks de tarô. Mas eu não posso ver um deck de tarô que eu quero comprar. Não, e assim, você vê uma imagem bonitinha ali, você já quer o baralho por aquela carta específica. Exatamente. E é assim, e é bem isso aí. Tipo, aqui na minha frente tem um, aqui, tarô mitológico, que Amor. eu sempre consulto. Esse aqui foi o meu primeiro livro de tarô, o Tarô Encantado. Esse eu não Tipo, conheço. esse é mais difícil encontrar, tu encontra mais em sebo. Na Amazon tem. Ele tem cartas lindíssimas, é que eu não consigo mais usar o deck porque o meu cachorro comeu uma das cartas, então eu não consigo mais usar ele. Mas assim, é estudo constante. Para você ser um excelente profissional, eu acho que isso é tudo na vida. Quando você decide fazer alguma coisa, faça bem feito. Então, eu tenho muita preocupação de estar sempre me aprimorando, escolhendo bons cursos e não parando, né? Por exemplo, curso de runas. Uma coisa que eu fiquei encantada com o curso de runas e o que me levou a comprar mais livros, porque o importante também é você estudar a mitologia por trás Sim, daquele oráculo. Vai te ajudar bastante. sim. Você tocou num ponto muito legal. Eu sempre falo isso muito com os meus alunos também, de culturas diferentes, por exemplo, magia cigana, runas e Uhum. tal, baralho cigano, que você não pode. A gente tem muito aquela cabeça de colonizador. A gente vai, pega o que quer É. e usa. E não é assim, isso é apropriação cultural. O que a gente tem que fazer, por exemplo, quando você vai estudar um oráculo, é fazer uma imersão na cultura. Por exemplo, a Uhum. Patrícia falou de runas. Ferro, que é a runa da prosperidade, ela está associada a gado. Porque naquele período, para aquele povo, né, um povo tribal, gado era fartura, gente, era garantia de Isso. alimento. Né? Então, Uhum. assim, as runas que falam de obstáculos falam de gelo, de frio, né? Por Uhum. quê? Porque, gente, aquele povo, né, o norte da Europa é muito frio no inverno. A vida fica Isso. muito complicada. Então, assim, se você não tiver essas sacadas culturais, você se perde. Isso. Vai te dar uma boa base saber sobre a criação, onde se originou, o porquê que a carta do baralho cigano, carta é carta, né? Por causa daquela época. Hoje, trazendo para hoje, é o nosso Uhum. e-mail, é o Sim, WhatsApp, né? Mas exatamente. Ó, só comentando aqui, a Márcia trouxe uma questão. Márcia, ela fala o seguinte, que essa semana apareceu um beija-flor na cozinha dela. Dentro da tradição xamânica, é visita de espíritos iluminados, tá? Pode ser tanto um desencarnado da sua família ou como um mentor, alguma coisa assim. É um bom presságio. Tem mais legal. perguntinhas? Pessoal, tem mais perguntinhas aí para Patrícia? Vamos lá, Falando sobre pessoal. oráculos, vamos ver. Vamos ver. Pega que eu tô olhando aqui que tem muita mensagem. Pessoal, quem quiser tiver tirar, agora é a hora, gente, pra gente tirar as nossas dúvidas sobre tarô, oráculos, espiritualidade, né? Uhum. Patrícia aí joga tarô dos anjos. Patrícia, como o pessoal que chegou agora e a live cortou, seus atendimentos, como é que funciona? Qual que é seu site? O meu site é www.patriciafernanda.com.br. Lá você vai ter opções de atendimento de 1h30, atendimento de 1 hora, se quer só perguntas. Aí lá já acessa o horário mais adequado para você, né? É tudo por videoconferência, né? Pelo Zoom. Se não tiver acesso ao Zoom, eu já entro em contato também pelo WhatsApp para a gente alinhar, então, o atendimento ao invés do Zoom no WhatsApp por chamada de vídeo, né? Ou de voz, se a pessoa tiver, não se sentir mais à vontade, né? E os meus atendimentos eu faço, então, uma tiragem geral com o tarô dos anjos, né? Vejo o arcano do ano daquela pessoa, com a energia do ano, também usando a numerologia cabalística, né? Depois a gente parte para as perguntas específicas. Aí eu também uso o tarô dos anjos, mas daí eu uso também o tarô de Waite para aprofundar mais, né? Ou então o baralho cigano, que é mais direto, né? Sim. Então é 1 hora de conversa, 1h30 de conversa, para te auxiliar, para trazer
luz para o seu caminho, para tirar suas dúvidas, né? Então vamos lá, perguntinha chegando aqui. A Luciane que faz. Qual que é a diferença entre tarô e oráculos? É a mesma coisa. Oráculos são vários tipos de tarôs, de baralhos. Oráculos pode ser baralho cigano, pode ser runas, pode ser búzios também, pode ser tarô. Dentro do tarô tem uma série de tarôs diferentes. Tem o tarô de Waite, tem o tarô dos anjos, tem o tarô das bruxas. Vai muito da afinidade. E uma vez me falaram assim que o baralho e o tarô te escolhem, né? E é verdade. Todos os tarôs que eu tive, assim, por mais que eu que tenha comprado, a minha energia atraiu para ele, sabe? Muito, muito bem. E tem mais uma pergunta aqui, que é bem próxima, a diferença de tarô e búzios. Tarô é a carta, é o uso das cartas. E os búzios são as contas de búzios, né? E aí é uma pegada mais dos orixás, vai ter uma outra energia. Uma outra energia. Pessoal, só acrescentando aqui o que a Patrícia falou, o tarô e os búzios são tipos de oráculos. Então, oráculos são ferramentas divinatórias, vamos chamar assim. E aí o Isso. tarô, os búzios, as runas vão ser tipos de oráculos, tá? Oráculos são usados pela humanidade há milênios. Em todas as culturas do passado você vai encontrar. Até na Bíblia, o sacerdote de Israel no Antigo Testamento usava uma técnica oracular. Então você encontra isso em várias culturas, dados, moedas, ceromancia. E basicamente os oráculos tendem a ser simbólicos, tá? Uhum. Você nunca vai achar um oráculo que é assim racional. Por quê? Porque a linguagem do cosmos é símbolo, gente. A natureza ela não é racional, ela é emocional, ela é simbólica. E aí Isso. cada oráculo vai usar símbolos diferentes, dentro de egrégoras específicas. Então, por exemplo, Búzios, como a Patrícia falou, está associada ali aos orixás, né, aos odos. As runas, a símbolos gráficos do povo nórdico. E assim sucessivamente, tá bom? Deixa eu ver se tem mais perguntas. Aqui, ó, o Júnior, meu querido, gratidão pela participação. É normal acontecer de sair, peraí, uma carta com significado, peraí, é grande e aí fica pequenininho. É normal, é normal acontecer de sair uma carta com significado e a gente intuir uma outra coisa diferente que fala de cara. Eu acho normal. Eu acho normal. Não, é aquilo que a gente estava falando antes, né? São as sacadas. Porque, assim, além do significado da carta, a gente vai interpretar pelos elementos, pelo simbolismo, né? Pela intuição, né? Pelo teu insight na hora. Então, sim, pode acontecer. Sim. E até porque, gente, o oráculo ele é uma coisa muito fluida. Ele não é uma coisa assim muito limitada, fechada. Porque se for Isso. limitar, vamos pegar, por exemplo, o baralho cigano tem 36 cartas, né? Então, se você pega, por exemplo, vão ser 36 assuntos só, a vida é muito mais dinâmica. Então, Uhum. uma carta, ela vai falar de vários espectros ali. Pra vocês terem uma ideia, tem uma carta no baralho cigano que é a âncora. O que eu já, assim, infelizmente, né, mas assim, só para vocês entenderem, em vários momentos ela representava para mim o útero. Jogando para mulheres, em questões de saúde, a pessoa ia pouco tempo depois diagnosticava algum probleminha ali. Não quer dizer que toda vez que a âncora cai, está associado a útero, mas pra vocês terem essas sacadas que às vezes vêm, gente, é de Deus mesmo, é da espiritualidade. É justamente isso. E acontece com bastante frequência. Muito. É uma terça-feira qualquer. É assim, a imagem que te salta aos olhos na carta. Aí você vai, pá, é isso. E o consulente confirma. Aí tu fica, uou, né? É fantástico. Ô, Patrícia, eu sempre falo muito assim, às vezes vem esses insights e eu fico com vergonha de falar. Aí, 2 minutos depois, o consulente vai e me conta exatamente aquilo. Aí eu parei com isso. Hoje, se eu sentir, eu tô falando. Se veio, eu tô deixando. Eu também
acontece isso, tipo, mas será que o que eu tô vendo realmente é o que é, né? É uma certa assim, será que eu não vou assustar a É. pessoa, né? Mas isso já foi superado, porque é Ah, batata. É é. batata. E, gente, oráculo não é só as cartas, não. Às vezes, assim, acontecem sinais na mesa. Às vezes, né? Tipo assim, gente, já acontece, por exemplo, às vezes a pessoa tá muito carregada, a vela chora igual uma louca ali, sabe? Então, assim, a gente às vezes tá. Pode falar. Às vezes a vela nem acende. Tu vai começar o Sim, atendimento, fica difícil a vela pegar, impressionante. e, gente, outra coisa que é muito comum, tem pessoas que às vezes a gente marca, acontece mil e uma coisas e a gente atrasa o atendimento, aquela coisa toda, e muitas vezes tem conexão com o próprio jogo. Tipo Sim, assim, aquela pessoa que você não consegue atender. Pode ser a pessoa que ela se atrapalha ou alguma coisa que está impedindo a pessoa de ver aquela realidade. Então, o oráculo não é só o jogo em si. No momento que você se conectou à energia da pessoa, tudo que acontece ali durante a leitura tem influência, né, Patrícia? tem muita influência. E assim, não importa se tu tá presencial ou online, a conexão vai acontecer. Porque energia, ela não se limita. Energia, ela supera tempo, espaço, não tem essa limitação, não. A limitação está na nossa mente. Então, quanto mais tu relaxar, deixar fluir, a conexão acontece e a leitura fica brilhante. Brilhante. Patrícia, agora vamos falar o seguinte. Você já teve algum perrengue por causa dos seus atendimentos? Alguma coisa assim que você teve que aprender assim na marra? Sempre tem. Sempre tem. Uma das coisas assim que aconteceu até recentemente, eu estava atendendo uma moça, ela lá em Londres, olha só, em Londres, ela veio me perguntar do crush dela. Aí, porque ele tava assim, tava assado, tava estranho, daí eu fui puxando as cartas e foi parecendo tipo lua, estrela, umas cartas assim que davam indício de alguma alteração psíquica mesmo, assim, né? E na hora que eu tava falando disso, de obsessores, não sei o que, eu tava com uma vela acesa na cor amarela, num castiçalzinho de vidro, né? O negócio não estourou. Pá! Estourou. E ela, obviamente ela não viu porque tava online, né? Mas não dava para ver onde estava a vela. Eu não, na hora eu não falei para ela para não assustar, mas sabe, a energia foi tão forte que estourou o negócio do o castiçal da vela. Verdade. Acontece muito. Gente, a vela, e aí é um outro oráculo, inclusive, né? Que tem gente que É, trabalha com isso. Eu acho que tem um curso na casa do espiritualista sobre seromancia. vai Não ter tem? agora, vai ter. Uhum, Vai ter. vai ter. Que é um outro oráculo que a gente trabalha. Eu trabalho com seromancia, não muito, porque a gente tem uma afinidade maior com um oráculo ou com outro. A gente estuda, mas não utiliza tanto. A Uhum. seromancia é um outro oráculo. E assim, a vela, gente, ela dá muita informação, né? Como a Patrícia falou. Agora, Patrícia, uma das coisas assim, de mais porrada que eu tomei é porque eu tinha uma dificuldade muito grande no início de cortar. Eu não sei se você tem Ah, mais facilidade. eu tenho, eu tinha, Eu, tenho, eu na tinha assim, verdade. eu comecei a jogar e tal, e assim, no início você vai. Quando eu comecei a ter uma agenda mais assim, robusta, vamos dizer assim, eu comecei a atender muitas pessoas, e assim, eu acho que eu não tinha muito cuidado de cortar. Então, por exemplo, acabava o atendimento, eu ficava pensando naquela pessoa, então eu continuava conectado com ela. E aí eu lembro assim que a gota d'água foi que eu comecei a ter crises de choro. Só que Ah, eu, na minha vida, naquele momento, eu não tinha nenhuma experiência negativa, eu não estava uhum, vivenciando nada assim, não era meu aquelas emoções, sabe? uhum. E eu tava, eu assim, gente, eu vou falar aqui, vou te ostentar um pouquinho, eu estava em Buenos Aires,
E Chique. dei uma crise de choro do nada. E aí o Marcelo estava do meu lado, o Marcelo também trabalha com cartas, e aí ele me despertou isso aí. Aí eu comecei, dali pra frente, eu comecei a cuidar mais da minha energia e separar. Então, por exemplo, terminei um atendimento, cortei aquela ligação energética. É Você já importante. viveu algo assim também? Sim, eu tinha muito assim. é, eu vou contar uma coisa que o porquê que eu não falo de morte, né, nas cartas. Porque o pessoal quer perguntar da saúde, né, e tal. Porque quando eu estava lendo só para família, eu usava justamente o tarô mitológico, né, na ocasião. E uma tia-avó minha muito querida, muito, 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 muito. Ela pediu para eu ler a carta para ela, né? Ah, ler carta, não sei o quê. Lê para mim. E a pergunta dela, entre outras, mas a pergunta impactante foi que se ela fosse internada no hospital naquele dia, ela ia morrer. E aí eu vi, e eu falei, e aconteceu. E aquilo foi tão chocante para mim que eu acho que eu fiquei um pouco traumatizada, assim, sabe? Até a neta dela hoje, assim, tipo, me chama de bruxa, né? Porque lembra muito daquele dia. Então, é uma coisa, claro, eu já trabalhei isso, já superei, só que eu ressignifiquei, eu não vou falar de morte nas minhas consultas, porque eu acho que a gente tem que valorizar a vida, né? Valorizar a vida. Então, isso foi muito impactante, sabe? E depois fazendo o curso, por isso que os cursos são importantes, porque a Mônica também foi uma das pessoas que falou sobre isso, sobre esse assunto, porque eu não tinha base nenhuma quando eu li. Então, assim, isso eu guardo como uma grande lição. Você falou disso aí, eu lembrei também, aconteceu algo muito parecido comigo. Na época eu estava fazendo faculdade à noite, e a gente vai estudando onde que a gente está estudando. Eu estava com o Marcelo. E outra coisa, gente, oráculo não se brinca, tá? Se você É, abrir o oráculo, tem que ser com seriedade. Quando você está estudando, é claro, mas tem que ser com seriedade, tem que ter um ambiente preparado. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. E eu tava com o Marcelo brincando e o Marcelo tirando cartas para mim. Saiu 3 vezes a carta da morte. Era o tarô de Marsella. uhum, E a gente intuiu, né? Que a gente intuiu, que às vezes cai a carta da morte, é transformação, é fim de uhum, ciclo. Às vezes é isso. Não é porque caiu a carta da morte que vai morrer alguém. Mas a gente intuiu. Naquela semana, meu irmão faleceu. hum, Então, assim, aquilo ali foi uma coisa, assim, muito complicada. Então, assim, a gente entende. Assim. E aí a gente tira 2 lições. Primeiro, nunca brinque com o tarô. Nunca tire, assim, aleatoriamente, tá, gente? É uma ferramenta séria. A gente tem que ter maturidade para lidar com certas coisas. uhum. O Júnior pergunta aqui, a carta cair da mesa também é um sinal? Só pra gente mudar essa vibe aí. Ficou meio dark, né? É. A carta, quando cai da mesa, tem significado, Patrícia? Eu acho que é o universo dando algum sinal. Eu sempre considero cartas que caem aleatórias, assim, que nunca é aleatório. Para mim é sempre um sinal. E eu sempre tento captar alguma mensagem através da carta. Eu, quando a carta cai, assim, tipo, às vezes eu tô embaralhando, a carta cai, eu falo que é o baralho gritando. Aquilo ali precisa ser É, analisado. isso, Eu falo, bem isso. tipo assim, às vezes assim, o consulente tá muito focado numa coisa específica e depois, assim, às vezes ele não tá vendo, aí o baralho grita mesmo, sabe? Eu falo que a carta que cai é um grito do baralho. Ou, presta Sim, atenção. Inclusive sim. pra gente, tá, gente? Por exemplo, quem é tarólogo e tal, que trabalha com as cartas, às vezes você tá ali guardando o baralho, uma carta cai ou uma carta vira, é o seu baralho te dando um recado. Sim, sim. Eu sempre considero. Para mim é tudo um sinal do universo querendo me falar alguma coisa. Isso é muito importante. Patrícia, e a questão energética? Como é que você, tipo, você tem algum cuidado ao ler cartas? Você lê em qualquer lugar? Você tem algum rito de Não. preparação? Você tem um espaço específico? Fala para nós um pouquinho sobre essa importância. Então, eu tenho um espaço específico, né? É uma sala onde eu faço só os atendimentos, as leituras, uso as minhas postagens também no meu Instagram, tudo concentrado num lugar só.
E sempre quando eu tenho um atendimento, um pouquinho antes eu já tento me conectar com a energia da pessoa, eu acendo uma vela para o anjo da guarda, coloco um copinho de água ali para filtrar a energia, né? Tenho sempre uma pedra ametista comigo, que eu sou também a louca das pedras, gosto de ter. Então, na minha mesa sempre tem uma pedrinha de ametista para transmutar a energia que vem, porque vem pessoas assim muito angustiadas, vem pessoas muito ansiosas demais. Então, eu preparo esse ambiente e com incensos também, né? Então, eu crio um ambiente realmente de proteção, né? Faço o círculo mágico, né? Eu também sou mestre em Reiki, então eu faço símbolos do Reiki também antes de começar o meu dia no meu ambiente, né? Para limpar as energias, para que nada interfira no jogo, nada interfira na leitura, né? Então, para que eu tenha uma visão também mais cristalina do que o tarô está me falando. Perfeito, perfeito. E é isso aí, pessoal. A Patrícia falou tudo. A gente não, jogo de cartas é um ato mágico. E todo ato mágico, ele precisa de certos cuidados energéticos. Porque não que a energia da sua casa, às vezes nem é a energia da sua casa que está ruim. Às vezes é uma energia disforme, por exemplo, pensamentos aleatórios. A pessoa que nos procura, como eu já falei, normalmente ela vem muito carregada de emoções. Ou mesmo, por exemplo, tem pessoas que fizeram trabalhos negativos contra aquela pessoa. E aí quando você começa a mexer no campo dela, aquela demanda energética vem sobre você. Obsessões espirituais. Às vezes, gente, o próprio consulente, e a Patrícia, não sei se ela já vivenciou, eu acredito que sim. Por exemplo, você fala um negócio, o consulente não quer, vem aquela rajada psíquica em cima da gente. Sim, porque nem sempre é a resposta que ela está precisando, ou querendo, né? Ela quer saber do Gerald dela, se vai voltar, e às vezes não volta, né? Nem é bom que volte, às vezes, né? Porque às vezes é um Então, livramento. sim. Então, às vezes, assim, a gente tem essa. Então, tem que cuidar. Não pode ler em qualquer lugar. Você não pode ler no botequim. Você não pode ler assim aleatório. Você tem que ter elementos. A Patrícia falou que ela acende vela para um anjo de guarda. Coisas que fazem parte da fé dela. Tem gente que coloca ali na mesa uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Tem gente que coloca do orixá, do santo, do exu. Aí não importa. Cada um tem. Eu tenho meu santinho da mesa, que é o Santo Antônio. Que é a minha Ai, cara, viu? inclusive. Tá sempre aqui. Então a gente tem, cada pessoa vai ter a sua fé, vai ter a sua espiritualidade, e tá tudo bem, desde que você coloque elementos ali de proteção, elementos que representem o seu sagrado. A mesa de leitura se torna um altar, tá, gente? É um ato mágico que você está fazendo. Então tem que ter cuidado, tem que ter responsabilidade, viu, pessoal? E quer saber também de um detalhe interessante? A minha gata, eu tenho duas gatas, né? Uma delas, ela adora a minha mesa de atendimento. Ela vem dormir na minha mesa de atendimento. Toda vez, todos os dias. E a outra fica embaixo da mesa de atendimento esperando eu terminar. Vem para limpar, né? Os gatos, eles têm esse poder, vamos dizer assim, de purificação. Inclusive, o pessoal que está assistindo a gente aí, não fica despertando. O gato tá dormindo no lugar, deixa ele ali, gente. Deixa ele. Ele tá limpando, né? E o gato, ele tem muita atração por tudo que é oculto. Se você reparar, sempre que quem mexe com espiritualidade, primeiro que costuma ter gato. Eu também tenho meu salém que eu amo. O que acontece? Quem mexe com espiritualidade, o gato já tem essa coisa com a espiritualidade, né? E ele tá ali realmente limpando. Pergunta legal aqui da Monitique. Gratidão, meu anjo. De quanto em quanto tempo se pode fazer uma leitura de tarô para a mesma pessoa? Olha, eu sempre peço um tempo de pelo menos espera virar um mês, 30 dias, né? Embora a Mônica nos cursos sempre fala assim, olha, os astros mudam todos os dias, né? Mas acho que o mínimo de 30 dias eu acho adequado esperar, né? O ideal, eu sempre falo assim, quando a pessoa me fala de tempo, no geral, eu falo, olha, 1 mês, 2 meses, ou pelo menos as coisas acontecerem. Porque não adianta, por exemplo, se eu fizer um jogo para você hoje e amanhã você me procura, não
não vai dar muita diferença. Pode Uhum. dar uma ou outra. Às vezes eu abro exceções, por exemplo, para assuntos diferentes que talvez a gente não abordou. Isso. Por Uhum. exemplo, a leitura ficou toda concentrada em amor. E aí a pessoa quer uma questão de trabalho, aí beleza. Agora, para a mesma questão, não é legal. E eu costumo também entender, e eu vou ver se você concorda comigo. As pessoas costumam usar muito o tarólogo de muleta. Ele Ah, sim. terceiriza muitas vezes a responsabilidade sobre as próprias escolhas para a gente. E aí a gente tem Sim. que saber pular fora antes, né, Patrícia? Sim, verdade, porque assim, a gente não quer que também o consulente vire um dependente nosso, né? Não é saudável nem para ele nem para nós, né? Sim. Então, mas tem a questão do consulente que nos usa como muleta e é muito complicado. É muito complicado. Então a gente tenta ao máximo ajudá-lo para ele que ele entenda que ele também precisa fazer por ele, né? Tipo, é aquela coisa, me ajude a te ajudar, né? Sim, sim. Me ajude a te Tem ajudar. gente, que às vezes procura assim, qual mensagem eu mando para a pessoa? Aí, às vezes, sou até um pouco enérgico, sabe? Eu não posso tomar. Primeiro, eu não posso consultar as cartas para algo tão ínfimo. E É, segundo, é uma coisa sua. Porque, por exemplo, se eu te dou um conselho, eu não vou sofrer nenhuma sanção. Aquilo vai impactar a sua vida. Por isso que eu uhum, sempre coloco a responsabilidade na mão da pessoa, né? E é isso. uma responsabilidade que a gente tem que ter. Porque o ser humano, ele faz isso. Às vezes ele tem tanto medo de dar certo ou de dar errado, que ele prefere que alguém tome essa decisão por ele. Porque se der errado, ele já tem quem culpar, né? Exatamente. Ó, o Marcelo pergunta: já aconteceu de aparecer a morte de um consulente nas cartas? Se sim, como você agiu? Mesmo você não gostando de falar, você já viu, aí você não falou nada, o que você fez? Já apareceu algumas vezes, mas eu não falo. Mas eu também não falo que tá tudo ótimo, né? Eu falo, olha, tá passando por momentos de transformações, né? É, vai ser um período muito delicado. É, eu indico até, inclusive, orações. Acho importante conectar com a fé, para se fortalecer com a fé energeticamente, né? Mas acontece, sim. Mas eu sigo essa linha, sabe? Porque se eu falar, tá, vai morrer, e a pessoa não morre, a pessoa fica daí esperando. A Entende o que eu morte. quero dizer? Aí Daí não gasta o morre. dinheiro tudo. Aí, É, tipo assim, trai a esposa. sim. A mesma coisa falar de traição, né? Ah, meu marido tá me traindo, aí tá, tu vê. Tá, daí, digamos que eu diga que sim. Aí a pessoa vai lá, diz pro marido, olha, a taróloga falou que tu tá me traindo, não sei o quê. O cara vai me processa por calúnia e difamação? E aí? É. Como que faz? Assim, eu vou ter que repensar, porque eu falo de traição. Ah, tu fala. É que eu tenho Falo. essa visão de advogada, né? Eu entendo. Mas você sabe uma coisa que não vou dizer que sempre foi, mas uma coisa que eu percebo, quando a pessoa pergunta de traição, ela já sabe. Ela já sabe. Quando ela Ela- já sabe e ela quer confirmar, daí sim. Porque ela já sabe. Ela já sabe. hoje mesmo eu fiz um atendimento assim, a pessoa me perguntou de traição, o sol para mim ele fala de clareza, né, de Uhum. verdade, o que acontece. Aí quando saiu o sol, eu falei, ó, meu, você já sabe disso, você tá perguntando. E realmente a pessoa já sabia, sabe? Uhum. Então assim, agora, eu não. Agora eu vou te falar uma coisa. Como é que você lida com gravidez? Agora já. Ai, gente. Ai. Porque pra mim, eu falo de tudo. Eu falo de traição, eu falo de morte, eu falo de saúde. Mas quando a pessoa vem com gravidez pra cima de mim, enrola. Porque é a única coisa que, pelo menos, eu sinto muita. Eu sou muito honesto nesse ponto. Eu fico muito confuso. Porque a mulher, ela fica grávida, não grávida. Sabe? É muito Sim. doido. Por exemplo, eu tenho muito medo quando o consulente manda mensagem assim de gravidez e não vê no jogo, porque já aconteceu dela abortar depois. Então o jogo Ah, não via a gravidez porque ela não ia para frente. Então, assim, gravidez, quando a pessoa me pergunta, eu até respondo, mas eu respondo com um friozinho na barriga. eu também respondo. E
com frio na barriga também. Inclusive, aconteceu num atendimento uns dias atrás que a mãe me perguntou da filha, que estava se separando, não sei o quê. E eu falei assim, nossa, eu vejo uma terceira pessoa, mas não é traição. Não é, porque senão eu não iria falar. Mas tem uma terceira pessoa aí que eles estavam se separando e ia mudar essa dinâmica, né? Aí eu soube hoje, que eu atendi ela de novo, que ela estava grávida. E a terceira pessoa que eu via era esse bebê, que ela já estava grávida. Mas eu acho Ela já complicado. tratava como alguém, né? Só que eu acho complicado a pessoa me perguntar se está grávida, se é tão fácil comprar um teste de gravidez. Mas eu vou te contar caso real, gente, que aconteceu comigo na pandemia. Tem um rapaz, um consulente que eu gosto muito, alguns consulentes acabam se tornando amigos pessoais da gente. Claro, é natural. E esse rapaz, eu atendo ele já há muitos anos. E aí no início da pandemia, né, que era aquela coisa, a gente não sabia de muita coisa, ele me procurou porque estava gripado e achava que estava com Covid. Tava bem mal e tal. Aí assim, com aquela insegurança tremenda, as cartas deram que ele não estava com Covid. Mas aí mandei ele fazer o teste. Inclusive, gente, eu sempre, quando falo de saúde, eu mando a pessoa buscar um médico. Sim. Eu mando a pessoa, assim, a gente tem que entender que, por exemplo, eu faço muito tratamento de chás para as pessoas, banhos, mas assim, não substitui a medicina tradicional, aquele processo todo. Então, eu mandei ele fazer o teste. Aí, nessa primeira vez que eu tinha dado resultado negativo nas cartas, o resultado do jogo também, do teste dele deu negativo. Passou uns 3 meses, ele me procurou de novo. E aí as cartas mandaram ele se isolar, porque ele estava com Covid. E aí o resultado do teste saiu, ele estava com Covid. Resultado, nesses 2 anos de pandemia, como a minha consulta era mais barata que o teste... Entendi. Era mais fácil de constar. De verdade, então, se Gilberto, pra mim é mais vantagem, entendeu? E eu incentivava ele, faz o teste, menino, mas foi. E é um caso muito cômico por causa disso, sabe? E às vezes o teste, a sua consulta, não sei, eu acho que não, o teste de gravidez é mais barato. Mas teste de Covid no início da pandemia era caríssimo. Era caríssimo. Uhum. Mas acontece. Mas assim, às vezes a pessoa tem mais afinidade de perguntar para um tarólogo, para o oraculista se está ou não grávida, do que ir lá fazer o teste, né? Enfim, no caso da gravidez, né? Mas eu acho bem complicado. Eu não fico... Eu também fico tensa. Gravidez me deixa. Eu sou muito, muito ponto. A pessoa vira para mim e fala, ixi, meu Deus do céu. Aí, gente, vamos entrar num ponto legal para falar de saúde agora. Patrícia, como é que você lida quando a pessoa faz perguntas de saúde? Como é que é a sua visão sobre saúde e oráculos? Então, é aquilo que a gente estava falando agora há pouco, né? Nunca um oráculo vai substituir um tratamento clínico. O tarô, ele não dá diagnóstico. Quem dá diagnóstico é médico, a gente é tarólogo, a gente é oraculista, né? Então, a gente não vai dar diagnóstico. Mas, assim, a questão de saúde, eu tenho um certo cuidado de ver saúde, né? Mas, assim, geralmente eu indico os meus consulentes para ti, quando é saúde, sabe? Porque eu vejo, assim, de uma forma mais abrangente, mais geral. Se tá bem, né? Ou se tá mal, tipo... Se é uma coisa grave, o que tem que prestar mais atenção, assim, tipo, eu consigo ver tranquilamente, assim, questões hormonais na mulher, né? Questões de pressão, essas coisas, mas, assim, é uma coisa que eu tomo muito cuidado para ver, né? Eu também, assim, a saúde eu acho que é uma parte muito importante, porque, assim, primeira coisa é a legislação. No Brasil, se você usar o termo diagnóstico, você pode ser processado, né? Você é advogado, você sabe melhor. A gente não pode usar nem termos como consulta, paciente, diagnóstico, não pode, tá?
Aí tem gente que, é claro que a pessoa, às vezes, está dando uma geral. Só que assim, a maioria do pessoal quer saber de relacionamento e dinheiro. Até mais relacionamentos do que dinheiro. Então é um Bem ou outro mais. que quer saber de saúde. Eu já tive muitas experiências, né, assim, muito legais com as cartas, mas eu sempre assim, faz exame, procura um médico. Às vezes eu Sempre. indico o médico, por exemplo, ginecologista, ou às vezes manda a pessoa fazer um check-up geral, ou às vezes, Uhum. entendeu? Assim, às vezes as cartas me ajudam a direcionar para qual área, talvez, Isso, né? isso. Mas não no sentido assim, olha, você tem isso, sabe? Até porque, gente, a pessoa, se você falar que a pessoa, se você tem um câncer, nosso Deus, a pessoa, Não né? dorme Então, assim, mais. eu sempre busco também tirar um pouco aquele peso, falar, olha, vai de boa, vai tranquilo, entendeu? Uhum, Procura uhum. um médico no seu tempo. Quando é mais urgente, eu falo, ó, dá uma atençãozinha à saúde. Mas assim, é uma parte que a gente tem que ter um trato para ali. Acho que tudo, na verdade, você tem que ter um Tudo. trato. Uhum. Mas tem questões chaves, tipo saúde, essa questão morte, não sei o que. A gente precisa ter um filtro e muito cuidado com que palavra usar, como falar, né? E realmente a gente orienta. E é interessante de nós, cartomantes, tarólogos, a gente tem uma lista de contatos muito grande. Então a gente Sim. conhece médico, terapeuta, psicólogo. Então, assim, eu sempre tenho várias indicações, eu vou indicando, indico para outros tarólogos, enfim, é um conjunto. Acho que Eu atendi uma indicação sua essa semana. eu sei, ela gostou muito, viu? Eu atendi uma indicação sua essa semana aqui, acabei de ligar aqui. Uhum, Então, o que, que acontece, gente? Essa parte de saúde realmente ela é muito tensa, né? Como a parte da gravidez que a gente falou, como a parte de traição. Tem assuntos muito pesados. E aí a gente pega um gancho que a Patrícia falou, né? Da questão da gente estar sempre estudando. Uma outra coisa legal, acho que a Patrícia também deve pensar nisso. A Patrícia é uma pessoa estudada, culta, inteligente, então para ela não vai obrigada. ser tanta questão. Agora, uma coisa que eu reparo, gente, tarólogo, oraculista, cartomante, precisa ter um conhecimento muito amplo de várias coisas. Porque, por exemplo, tem gente que vai fazer, que assim, claro que boa parte vai ser aquele clichê, relacionamento e tal, mas tem Uhum, gente que pergunta de questões políticas, de questões financeiras. Eu lembro de uma vez, eu atendi, e a gente atende pessoas de um espectro social muito amplo. Então, às vezes, você sim, atende no mesmo dia uma pessoa, uma dona de casa, e atende um médico, e atende um advogado, e atende um. Eu lembro que eu atendi uma vez uma pessoa me fazendo perguntas, ele trabalhava numa importadora de câmbio, sabe, de processos que não são muito a minha praia. Então você tem que saber conversar, né, com uhum, todo tipo de pessoas, até para o seu jogo ser amplo, porque o jogo vai uhum, responder o que a pessoa está perguntando, né, uhum. Patrícia? Exatamente. Quando eu não entendo, eu pergunto, tá, mas me explica como é que é o teu trabalho. Eu também não Me fiz isso. explica como é que funciona. Porque daí eu vou começar a relacionar a atividade com a interpretação das cartas. Fazer associações, né, entre o que Uhum, aquela pessoa vive e tal. E assim, gente, é muito legal. Eu costumo dizer que, para mim, o que mais me ensinou na vida foi o meu trabalho de tarólogo. sim. Na vida que eu digo assim, por exemplo, eu aprendo com os meus consulentes, é uma troca muito legal. Os consulentes às vezes são muito gratos a gente, mas eu sou muito grato a eles também. Às vezes sou Sim. grato ao erro deles, porque evita que eu erre também. Eu aprendo Uhum, muito. Por exemplo, eu tenho uma relação, eu tenho um trabalho, eu tenho uma família. E às vezes, aquilo que eu vou aconselhando dá para mim. Quantas vezes, gente, que a gente é humano, a gente erra. Eu tava ali fazendo alguma coisa assim, tomando uma atitude orgulhosa ou mesquinha, e aí aquilo que eu tô aconselhando o meu consulente, eu falo, caramba, isso também serve para mim. nossa, isso acontece. Parece que o universo escolhe a dedo os consulentes do dia. Porque às vezes aquilo que eu estou falando para a pessoa é justamente isso que tu acabou de falar. É exatamente a atitude que eu precisava fazer em algum ponto da minha vida, sabe? E o universo dá um jeito de me dar uns toques, assim, né? Às vezes uns tapas na cara para ver se, né? Pra ver se acorda, né? Mas É verdade. acontece muito porque, assim, nós não somos perfeitos.
a gente está em constante evolução, né? A gente está em constante evolução. Então, realmente, a gente tem, na nossa vida pessoal, questões que a gente está trabalhando, melhorando. A gente tem algumas inabilidades que a gente está se aprimorando, está tentando melhorar. Então, faz parte, né? E os consulentes nos trazem grande ensinamento. Eu tenho muito respeito e muita gratidão pelos meus consulentes. Exatamente. E isso é muito verdade, assim. Você vai. Porque, assim, muitas vezes nós somos canais, né, do universo, né? Eu acredito muito nisso. Então você aprende muito nessa troca, no que o consulente fala, né? E a Patrícia falou uma coisa legal: o universo escolhe a dedo as pessoas que a gente vai atender. A gente que é tarólogo, a gente cria uma conexão tão forte com o universo, e aí eu convido você que está assistindo a gente, se sentir esse chamado de buscar se aprimorar nos oráculos, que a gente começa a ver essa conexão do universo em tudo, né? Você entende que o universo fala com você a todo momento. Exatamente. E fora que a gente vê o tarô na vida. Eu vejo cartas, às vezes assim, eu tô assim, as pessoas falam assim, nossa, tô tão calma. Assim, não, hoje eu tô muito temperança. Tô muito temperança. Assim, por fora eu tô calma, mas por dentro eu tô que tô. Essa semana a gente fez amizade com um rapaz num evento que a gente fez, e ele não tem muito conhecimento, mas gosta um pouquinho. Ele tá assim, nossa, eu me sinto muito conectado com o imperador e o mago. O que você disse de mim? Fala, você é manipulador. É. Sabe, tipo assim, mas brincando, a gente começa a fazer piada com o tarô, com os processos. E no começo, sempre me falavam, eu vejo tarô em tudo, não sei o quê. Eu não via tarô em tudo. Eu tinha um chamado com o tarô muito forte, mas eu não tinha essa visão de tudo. Hoje, Gilberto do céu, eu vejo tarô em tudo. Em tudo. Às vezes nas minhas atitudes, às vezes é no dia, o clima, sabe? É impressionante. Como E isso. é legal isso, o tarô, muitas escolas, muitas correntes esotéricas nem trabalham tanto o tarô no modo oracular, mas no modo de livro, né? Então, ele é conhecido como livro de Tote, por exemplo. Ah, sim. Sim, porque que acontece? As leis herméticas, né, dentro do hermetismo, trabalha muito isso. O tarô, ele é como se todas as leis estivessem escondidas ali dentro. E por que a gente vê? Porque são essas leis que regem o universo. Então, quando você identifica a temperança, você está vendo ali a lei da polaridade, você está vendo ali a lei do ritmo, né? Quando você identifica. É muito legal essa questão de entender também. Gente, o tarô é um universo. É o Quando você se universo. aprofunda naquilo ali, é muito profundo, é muito legal. As visões distintas sobre tarô. Nossa, é maravilhoso. Quando a gente começa a estudar, a gente não consegue parar mais. Porque Verdade. uma coisa vai puxando a outra, vai puxando a outra. E é como tu falou lá no início, cada professor, cada mestre que tu encontra no caminho, tanto de tarô quanto de baralho cigano, vão te trazendo outras visões. E visões fabulosas, brilhantes, que vão te acrescentar, vão te agregar. É a mesma coisa assim, eu como advogada, como bacharel em direito, eu não deixo de ser quando eu leio um tarô. Assim como se eu vou um dia voltar para a área, que eu não sei, mas eu não descarto nunca nada, eu nunca vou deixar de ser taróloga, cartomante. Sabe? A gente é um mundo, a gente é um universo de todo o nosso conhecimento, das nossas experiências. E isso vai enriquecendo cada vez mais a nossa vida, sabe? Eu acredito muito nisso. Sim, sim. E exatamente isso. A cada indivíduo, ele é um universo que foi constituído com base em tudo que ele viveu, né? Então, assim, você nunca, por exemplo, você é o que você é. Então, por exemplo, a maternidade para as mulheres. Quando a mulher prova a maternidade, ela leva a maternidade para o trabalho, ela leva a maternidade para o relacionamento, né? Então, assim, então é muito legal isso que você falou, é muito verdade. Patrícia,
Quero te agradecer, já te aluguei Imagina, muito do seu tempo. imagina. Foi, foi uma conversa incrível, foi muito gostosa. O pessoal comentou aqui embaixo o quanto a live, né, tava com uma energia para cima, alto Que bom. astral. Então, assim, eu Que fico bom. muito feliz de te receber. Uma última perguntinha aqui da Fernanda. As previsões podem mudar muito rápido? Às vezes pode. Às vezes pode. Porque vai depender muito do teu livre-arbítrio, do livre-arbítrio de outra pessoa que está envolvida na situação, né? Então pode acontecer mudança, sim. Sim. Principalmente quando envolve outras pessoas. Eu costumo também falar muito disso. Por exemplo, Uhum. previsões associadas a trabalho, previsões associadas assim a coisas mais estruturais e formais, tendem a cambiar pouco. Agora, Isso. previsões que envolvem o outro, por exemplo, principalmente quando envolve outros, por exemplo, o cara O que Gerald. triângulo amoroso, gente, é três cabeças, é três pessoas, cada uma ali, entendeu? Tomando decisões, escolhas. Então, quando isso pode variar um pouco. Mudar tudo, eu costumo dizer assim, pode acontecer? Pode. É pouco provável, mas É. pode. Uhum. Sabe? Pode ser, Também pode concordo. acontecer. Pessoal, não deixem de se inscrever no perfil da Patrícia Fernandes, de buscar o site dela, né, que é www.patriciafernandes.com.br. Né? Patrícia Acertei? Fernanda. Patrícia Fernanda, perdão, Fernanda. perdão, Patrícia Fernanda. .com.br, marca ali o seu atendimento, segue ela também aqui se você não segue o Espiritualidade Livre, também segue a gente aqui. Semana que vem teremos mais lives, conteúdos diários aqui. Escola Casa do Espiritualista também, @Casa do Espiritualista, segue a gente lá, eu sou professor lá, a Patrícia trabalha lá, tem cursos maravilhosos, inclusive baralho cigano, tarô, runas. Tem o nosso curso aqui também de runas e baralho cigano, lá nos destaques, tá? Entra lá, o precinho tá ótimo. Baralho cigano com 50% de desconto. Fazer aquele merchan básico. Maravilha. E ele é um excelente professor, gente. Pode confiar. É um dos melhores. Ah, gratidão, gratidão, gratidão. Eu tenho dois cursos esse mês, hein? Se der, faz lá com a gente. Eu vou fazer. Não, já está agendado, tá? Sou eu que vou monitorar. Ai, que delícia. Então é isso aí. Gratidão, gratidão, gratidão a você Gratidão. que assistiu essa live. Quem chegou agora, perdeu o inicinho, daqui 5 minutinhos vai estar no IGTV, amanhã lá no canal do YouTube Espiritualidade Livre. Beijo, gente. Gratidão a todos. Me sigam lá no Instagram, @PatríciaFernanda118, viu? Um beijo grande, Segue. gratidão, gratidão. Foi uma honra, uma honra. Beijo. A alma foi minha, nossa, foi maravilhoso. Eu adorei de coração, sabe? Eu também. Tudo que você trouxe foi muito bacana. E vamos marcar mais no futuro, hein, para falar de reiki, falar de outros assuntos que eu sei que você manja também. Vamos marcar sim. Combinado. Um beijo grande, pessoal. Beijo, beijo. Tchau, tchau, pessoal. Linda Tchau. noite.